Olá, sejam bem-vindos ao curso de Mecatrônica, modalidade EAD, do Instituto Federal do Piauí. Me chamo José Soares, estarei responsável pela disciplina de Eletricidade Básica. Essa é a nossa terceira aula de um total de 3 aulas. Antes de iniciar a aula, queria lembrar que o conteúdo em si será melhor abordado nos encontros presenciais, onde poderemos detalhar mais. O roteiro da nossa terceira aula passa exatamente por circuito do tipo série e circuito do tipo paralelo. E, logicamente, que a união dos dois, o circuito do tipo misto. No circuito tipo série, vamos falar da resistência equivalente de um circuito em série, vamos fazer a análise de um circuito em série, uma análise básica, vamos falar das leis de Kirchhoff para tensões, vamos falar dentro de circuitos do tipo paralelo, a análise de circuitos em paralelo, vamos falar, logicamente, que das leis de Kirchhoff para a corrente e vamos falar, por último, aí, de circuitos que são formados pela união de circuitos em série e em paralelo, conhecidos como circuitos do tipo misto. Um circuito do tipo série é um circuito que ocorre quando todos os elementos da malha estão conectados no mesmo ramo, ou seja, a corrente que flui no circuito é a mesma para todos os elementos. Então eu trago aí duas figuras A e B, onde na figura A nós temos um tipo de circuito em série. Perceba que a corrente que atravessa a resistência 1, a resistência 2, enfim, é a mesma para as duas resistências. Lembrando que nesse tipo de circuito a tensão é uma para cada resistência, ok? E na figura B nós trazemos um circuito que não está em série. Perceba que a corrente que chega no nó B vai se dividir, tá ok? Para as demais resistências, ok? Bom, de fato, podemos calcular a resistência equivalente de um circuito tipo série. Logicamente que se nós temos um circuito com mais de uma resistência, nós podemos representar todas essas resistências por uma única. E essa resistência única é chamada de resistência equivalente. Então, perceba na figura, por exemplo, na figura da esquerda, um ramo de um determinado circuito com duas resistências R1 e R2. Pois muito bem, a resistência equivalente, ou seja, o resistor que representa essas resistências é dado pela soma das resistências individuais, ok? Então, essa resistência equivalente, conforme a equação que a gente traz logo abaixo desse slide, vai ser dada por R1 mais R2 mais R3, isso para N resistências. Assim, calculamos a resistência equivalente de um circuito tipo série, ou circuito em série, como alguns autores colocam. Bom, a partir disso podemos fazer uma análise, a análise de um circuito desse tipo série. Então, considere o circuito apresentado na figura à nossa direita, a figura a seguir, ok? Então, primeiro, podemos descobrir o valor da resistência equivalente. Como vimos, basta somar as resistências de cada resistor de um circuito tipo série. Então, no caso, R1 mais R2 mais R3. Daí nós temos 2 ohms mais 1 ohm mais 5 ohms, totalizando 8 ohms para a nossa resistência total ou equivalente. Podemos descobrir a corrente fornecida pela fonte também, utilizando exatamente a primeira lei de Ohm, tá ok? Então, essa corrente I, não é? Vai ser dada pela relação entre a fonte, né, isso, a tensão da fonte e a resistência equivalente, no caso. Então, nós temos 20 volts, que é a tensão da fonte, dividido pela resistência equivalente que encontramos, que é de 8 ohms, nos dando uma corrente total de 2,5 ampere, tá ok? Bom, continuando a análise do nosso circuito, podemos também fazer o cálculo da queda de tensão sobre cada resistor. Em circuitos tipo série, a corrente que passa pelos elementos é a mesma, porém, a tensão é individual, cada resistência com a sua tensão. Pois muito bem. A tensão no resistor 1 vai ser I vezes R1, a tensão no resistor 2 vai ser I vezes R2 e a tensão no resistor 3 vai ser I vezes R3. Por exemplo, V1 igual a I vezes R1, tensão no resistor 1, I vezes R1, que é igual a 2,5 ampere vezes 2 ohm. Isso nos dá 5 volts para o primeiro resistor. No segundo, fazendo o mesmo cálculo, encontramos 2,5 volts e para o terceiro, fazendo o mesmo cálculo, encontramos 12,5 volts.
podemos fazer também o cálculo da potência dissipada em cada resistor. Por exemplo, a potência no resistor 1 vai ser tensão 1 vezes I1, 5 volts vezes 2,5 ampere, no caso 12,5 watts. A potência 2 vai ser I2 ao quadrado vezes R2, então nós temos 2,5 ampere ao quadrado vezes 1 ohm, que é a resistência 2, nos dando 6,25 watts de potência para a resistência 2. A potência dissipada na resistência 3 vai ser a tensão no resistor 3, V3 ao quadrado dividido pela resistência 3, 12,5 volts ao quadrado dividido por 5 ohms, nos dando 31,25 watts de potência. Então, se nós quisermos calcular a potência total fornecida pela fonte, basta somarmos todos esses valores de potência. E daí nós encontraremos o quê? 50 watts de potência, que confere com o valor caso tentemos aí fazer esse cálculo para essa potência total, ok? Bom, logicamente que esse trabalho com circuitos obedece a algumas leis. Costumamos trabalhar esses circuitos em termos das leis de Kirchhoff. Então, uma das leis de Kirchhoff traz exatamente o seguinte: a soma algébrica das variações de potencial, das tensões em uma malha fechada vai ser nula, tá ok? Então, se nós somarmos aí as DDPs, enfim, em cada resistência, a soma dessas DDPs tem que ser igual a zero. Ou seja, se nós considerarmos um circuito em série, por exemplo, a soma de todas as quedas de tensões nos resistores deve ser igual à tensão fornecida pela fonte, tá ok? Bom, então, por exemplo, perceba que para a figura do exercício anterior, observa-se que a soma algébrica de V1, V2 e V3 é igual a 20 volts, o mesmo valor da fonte de tensão do circuito considerado, tá ok? Bom, temos também o circuito tipo paralelo. Então, quando dois ou mais elementos, ramos ou circuitos estão ligados em paralelo, nós temos aí, então, o quê? Dois pontos em comum, tal como se ilustram nas figuras a seguir. Então, observe nas figuras, tá ok? Pontos em comum para as três resistências, tá ok? Bom, nesse caso, a definição da resistência equivalente é dada por 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre resistência 1, mais 1 sobre resistência 2, mais 1 sobre resistência 3, mais 1 sobre resistência N. Isso é para N resistências, tá ok? Em casos onde se deseja calcular a resistência equivalente de uma associação em paralelo, entre duas resistências, podemos aplicar o produto das resistências pela soma entre elas. Resistência equivalente igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Em casos em que o valor das resistências são iguais, pode-se simplificar ainda mais, bastando aplicar a resistência equivalente igual a resistência dividido por N, onde N é a quantidade de resistências iguais. Tal como fizemos no circuito em série, podemos fazer a análise de um circuito em paralelo. Considere o circuito apresentado na figura a seguir, tá ok? Perceba à direita a nossa figura, trazendo aí duas resistências R1 e R2 em paralelo, tá ok? Bom, primeiro podemos descobrir o valor da resistência equivalente, trocar essas duas resistências por uma só equivalente. Como são dois resistores apenas, podemos aplicar o produto pela soma R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, nos dando aí uma resistência equivalente de 6 ohms, fazendo as devidas substituições e manipulações algébricas. Bom, uma vez descoberta a resistência equivalente, podemos calcular a corrente fornecida pela fonte, usando a primeira lei de Ohm, I igual a V sobre R. Então, nós temos aí a tensão da fonte dividido pela resistência equivalente, 27 volts por 6 ohms, nos dando aí uma corrente total de 4,5 ampere. Bom, como todos os elementos têm dois pontos em comum, é uma associação em paralelo, a tensão sobre esses pontos, a DDP é a mesma. Portanto, a DDP para todos os elementos vai ser os mesmos 27 volts. Sendo assim, podemos calcular a corrente elétrica que passa em cada resistor, a corrente na resistência 1 e a corrente na resistência 2. I1 vai ser DDP1 por R1, 27 por 9 igual a 3 ampere, e I2 vai ser DDP2 sobre R2, 27 por 18, que nos dá 1,5 ampere. Somando 3 ampere com 1,5 ampere, nós temos então a corrente total, que é de 4,5 ampere, tá ok? Bom, podemos também
calcular a potência dissipada em cada resistor e a potência fornecida pela fonte. Então, para cada resistência, vamos lá, potência na resistência 1, V1 vezes I1, que é igual a 27 vezes 3 ampere, que nos dá 81 watts. Podemos calcular a potência na resistência 2, V2 vezes I2, que nos dá 27 vezes 1,5 ampere, 40,5 watts. Então, perceba que podemos somar essas duas potências para ter a potência total, que dá exatamente 121,5 watts. Essa mesma potência total poderia ter sido calculada pela equação da potência, onde nós temos exatamente o quê? A tensão vezes a intensidade de corrente. Se você pegar a tensão de 27 amperes vezes a corrente total 4,5, dá os mesmos 121,5 watts, o que corrobora com os cálculos de potência separadamente para cada resistência. Como eu havia dito, esse estudo de circuitos é fundamentado por algumas leis, no caso as leis de Kirchhoff, para o trabalho com essas malhas e nós. Temos a lei das malhas e a lei dos nós, tá ok? Bom, a soma algébrica das correntes que entram e saem de uma região, sistema ou nó é igual a zero, ou seja, ao se considerar um nó do circuito, a soma das correntes que entram nesse nó deve ser igual à soma das correntes que deixam esse mesmo nó. É uma das leis de Kirchhoff, tá ok? Bom, juntando o circuito em série com o circuito em paralelo, podemos obter um circuito misto, tá ok? Ele contém as componentes ligadas em série e em paralelo, e o método mais utilizado para análise desse circuito tipo misto é o método de redução e retorno. O que é que nós temos que fazer nesse método de redução e retorno? Primeiro, reduzimos todo o circuito a um único componente equivalente ligado à fonte, depois determinamos a corrente fornecida pela fonte e daí repetimos o processo no sentido inverso até chegar ao valor da grandeza desconhecida, a grandeza que vai ser trabalhada por cada autor, não é? Exemplo, considere o circuito apresentado na figura a seguir. Nós temos aí à nossa direita um circuito tipo misto. Temos duas resistências B e C em paralelo, cuja sua resistência equivalente fica em série com uma resistência A, tá ok? Então, a combinação em paralelo RB e RC resulta em, são duas resistências, fazemos o produto pela soma, tá ok? Então, nós temos 12 kΩ vezes 6 kΩ dividido por 12 kΩ mais 6 kΩ, o que nos dá uma resistência equivalente entre B e C de 4 kΩ. Essa resistência de 4 kΩ fica agora em série com a resistência A de 2 kΩ, nos dando então uma resistência equivalente, representando as três resistências, e igual a 6 kΩ. Então, a partir daí a gente obtém um outro circuito mais simples, com uma fonte de 54 volts e uma resistência total equivalente de 6 kΩ. Podemos calcular então a corrente total aí. Reduzimos, essa é a redução, reduzimos o circuito a um único e mais simples. Então, nós temos aí uma corrente total equivalente a quanto? 54 volts dividido por 6, primeira lei de Ohm, igual a 9 miliamperes. Uma vez descoberta essa corrente, voltamos ao circuito da figura anterior e daí calculamos a tensão que temos aí para a associação B paralelo com C. Então, a tensão para aquela região do circuito vai ser igual a quanto? Fazendo as devidas manipulações, vai ser igual a 36 volts, tá ok? Bom, como a resistência B e a resistência C estão em paralelo, a tensão de 36 volts está sobre os dois, ela vale para os dois, é comum aos dois. Então aí podemos calcular a corrente que passa por cada resistência, tá ok? Então a corrente que passa em B vai ser o quê? 36 dividido por 12 vezes 10 elevado a 3, que vai nos dar 3 miliamperes para a resistência B, e a corrente que passa em C vai ser 36 dividido por 6 vezes 10 a 3, que nos dá 6 miliamperes, sempre utilizando aí para esse cálculo a primeira lei de Ohm, tá ok? Reforço, nas aulas presenciais nós vamos poder detalhar mais, trabalhar bem mais exemplos, utilizar a nossa apostila para exatamente reforçarmos e fixarmos melhor o nosso conteúdo, até abordar mais grandezas que nós abordamos com menor profundidade, tá ok? Então, quaisquer dúvidas, temos aí o nosso e-mail, jussier.soares@fpi.edu.br. Podemos visualizar algumas simulações, algumas das grandezas no site Ludoteca da USP. Temos também o site do Brasil Escola e o livro Introdução à Análise de Circuitos.
exatamente as referências trabalhadas para a montagem dessas aulas e espero que tenham aproveitado aí, né, isso, as nossas 3 aulas, para que possamos desenvolver bem os nossos estudos dentro do curso de mecatrônica. Até a próxima aula.